Olá, amigos. Sou Claudete Moura. Estamos estudando o Livro dos Espíritos, este livro que nos traz tantas mensagens de esperança quando conhecemos que do outro lado da vida existe um pulsar eterno e os espíritos sempre trabalhando para a nossa evolução, para nos indicar o caminho correto, sempre baseados nos ensinamentos do Mestre Jesus. E hoje continuamos aqui o comentário de Miramês na questão 93, que deixamos no programa passado, que essa questão, quando Kardec pergunta se o espírito é recoberto por alguma substância qualquer, e eles responderam que sim, que ele é recoberto de uma substância que para nós é vaporosa, mas para eles é um tanto grosseira. E Miramês falando que o perispírito, para o espírito, ainda é uma veste grosseira, no entanto, para os homens, além de ser invisível e uma substância delicada, com um poder ideoplástico extraordinário, obediente à vontade da alma, que o usa como veste temporária. É muito interessante isso que Miramês está falando, da ideoplastia extraordinária do espírito. Ele pode mudar a forma conforme a vontade do espírito. Isso, claro, que nós estamos falando de espíritos que já têm um maior conhecimento. Então, ele se unifica em torno do espírito por uma lei de atração criada pela chama divina que o sustenta e dirige até quando lhe aprouver. Que chama divina é essa? Que sustenta e dirige esse envoltório? É o espírito. O espírito é uma chama divina. Tem o selo de Deus em nós. Somos suas criaturas, né? Tem muitas funções. Se nós fizermos um estudo apurado a respeito desse envoltório do espírito, chamado perispírito, nós vamos ver que ele tem muitas funções. E uma das quais é ser intermediário entre o corpo de carne e a alma. Vocês já pensaram uma matéria, como o nosso corpo, e o espírito, que é incorpóreo, né? Ele não tem corpo, né? Como nós, é uma chama, é uma luz, é uma fagulha, né? Etérea. Como é que esse espírito se uniria ao corpo físico, que é matéria, se não houvesse entre eles algo que mediasse isso, que intermediasse? Então, o espírito se liga ao corpo através desse envoltório que ele utiliza, que é semimaterial, que na parte mais material, ele se liga ao corpo e é o corpo orgânico, que é a matéria. E na parte menos material, ele se liga ao espírito, que é formando o corpo mental, que a mente é um atributo do espírito. Muitos médicos falam, já dissequei cadáveres, nunca achei a mente, nunca achei o espírito. Lógico que não. O que o espírito vai ficar fazendo no corpo que já não tem mais condições de sustentá-lo? Então, ele é meio que jogado fora do corpo. Não tem mais condição dele ficar no corpo. Então, por meio do perispírito, o mundo físico é vitalizado, mantendo a coesão molecular como a própria vida instintiva dos órgãos. Então,
Perispírito liga o espírito à matéria, vitaliza a matéria junto com o princípio vital que nós já estudamos, a parte orgânica, né, da vida, então, mantém a coesão molecular, porque se não fosse isso, as moléculas se soltariam todas, não se agrupariam em torno, né? E os órgãos também. Vejam bem que quando os órgãos não têm mais condição, né? Estão doentes, estão precários, e chega um momento que não dá mais condição à vida. E o espírito, então, sai do corpo, ele volta para o seu mundo espiritual, porque não há mais condição dele ficar. Mas ele dá vida também instintiva a esses órgãos. Só temos a dizer que o perispírito é uma grande maravilha para os espíritos, ainda em condições materiais. Para nós é de um valor inexplicável. E no mundo espiritual, para os espíritos medianos, de evolução mediana, é muito importante, que é o seu envoltório. É através dele que eles se locomovem, se reconhecem, porque o perispírito que dá forma ao espírito. Por exemplo, se uma pessoa que nós conhecemos, desencarnada, se apresentar a nós, se esse espírito se apresentar a nós, ele vai utilizar da forma que ele tinha quando nós o conhecemos, porque senão nós não vamos identificá-lo. Então, o espírito, ele pode, quando ele já tem mais condições de evolução, ele pode mudar a forma. A gente tem conhecimento através das obras mediúnicas de muitos espíritos que mantêm no plano espiritual a forma que ele tinha na outra encarnação. Alguns utilizam outra forma que eles tinham numa encarnação que eles acharam melhor para eles, que eles acharam que foi a encarnação que deu mais evolução para eles, condições para eles crescerem. Então, nós queremos falar aqui da grande importância do perispírito. E para maiores esclarecimentos sobre essa matéria, sobre o perispírito, nós vamos recomendar 2 livros aqui. Existem muitos livros tratados sobre o perispírito, mas nós recomendamos 2 aqui que já vão dar uma noção muito boa das funções, das propriedades, né, do perispírito. Um livro chama-se Perispírito, o que os espíritos disseram a respeito. Esse livro tem como autor Gesiel Andrade. Então, um livro é esse, Perispírito, o que os espíritos disseram a respeito, de Gesiel Andrade. E o outro livro chama-se Antologia do Perispírito, que é do autor José Jorge. Quem tiver, então, a curiosidade de procurar esses livros, vai achar uma pesquisa muito boa e uma compreensão muito grande a respeito do perispírito. Vamos passar então para a questão 94, onde Kardec perguntou: de onde o espírito tira o seu envoltório semimaterial? Então, nós já ficamos sabendo, pelas questões anteriores, que o espírito utiliza um envoltório que ele é semimaterial, ou seja, ele é formado tanto de matéria, né, mais grosseira e uma matéria mais refinada, para haver essa ligação entre o corpo físico e o espírito, como nós já falamos. Então, Kardec perguntou de onde que o espírito tira esse envoltório.
que é o perispírito. E os espíritos falaram do fluido universal de cada globo. Então, cada habitante de um globo, de um mundo, tem o perispírito diferente dos outros mundos, porque ele é formado da matéria daquele mundo em que ele habita. É por isso que ele não é igual em todos os mundos. Ao se passar de um mundo ao outro, o espírito muda o envoltório como vós mudais de roupa. É muito interessante. Digamos que um espírito vai precisar habitar um outro mundo que não seja a Terra. E ele está, então, sempre reencarnando aqui na Terra, e por uma necessidade, ele vai ter que habitar num outro mundo. Ele vai ter, na hora que ele for reencarnar naquele mundo, ele vai precisar se despir, mudar esse envoltório, que é o perispírito, que são dos elementos da Terra, e se envolver com os elementos daquele mundo que ele vai viver, porque ele vai precisar habitar aquele mundo que tem aqueles elementos que não são iguais em todos os mundos. Dá para entender, então? E agora vamos pensar, né? Como os espíritos superiores às vezes fazem sacrifício para chegar até nós. Porque é lógico que o perispírito deles é muito mais requintado do que os daqui da Terra. Mas isso a gente vê na pergunta, na continuidade da pergunta 94, quando os espíritos superiores vêm ao nosso mundo, tomam assim um perispírito mais grosseiro? Se ele é um espírito superior, ele já tem um espírito mais refinado do que o do nosso mundo, da Terra. E quando eles vêm para cá, eles tomam um perispírito mais grosseiro? E a resposta dos espíritos é a seguinte: é necessário que eles se revistam de vossa matéria, como já o dissemos. Eles já falaram isso. Só que Kardec é muito didático. Ele quer deixar bem assegurado a resposta, bem firme, para não ter dúvidas. E não era para ele que ele estava perguntando. É claro que com a inteligência, a capacidade dele, ele já havia entendido. É que ele sabia que nós iríamos estudar e poderíamos ter dúvidas. Então, essas perguntas que ele faz novamente, às vezes numa outra linguagem, com outras palavras, e os espíritos afirmam de novo a mesma coisa. Pode ser tanto um teste que ele estava fazendo para essa espiritualidade que estava trabalhando com ele, que assim esses espíritos aconselhavam que se fizesse isso, ou também porque ele saberia que nós, quando fôssemos estudar, teríamos dúvidas, e daí várias respostas condizendo da mesma maneira, a essência a mesma. É isso que se chama universalidade dos ensinamentos dos espíritos. As respostas podem ter até palavras diferentes, mas a essência é a mesma sempre. Então, fica claro para nós que quando os espíritos superiores vêm aqui ao nosso mundo, eles precisam se revestir da nossa matéria. Agora vamos pensar no sacrifício que é para esses espíritos que já têm um perispírito mais refinado, se revestir de um perispírito mais grosseiro para estar entre nós.
E o sacrifício maior, quem fez foi Jesus. Imagina um ser que era a própria luz, o perispírito, própria luz se confundindo com o espírito, com a chama, com a fagulha etérea. Precisar se revestir de um corpo de carne aqui na Terra. Gente, muitas pessoas falam do sacrifício de Jesus de morrer na cruz para nos salvar. Tem religiões que adoram pregar isso, falar da importância desse sacrifício. Claro que foi um sacrifício. Mas o sacrifício maior de Jesus foi habitar esse planeta. Imagine numa época ainda mais grosseira que a nossa. Um planeta primitivo quase ainda naquela época. Se hoje que a tecnologia, a ciência, o progresso, o intelecto já está muito mais adiantado, ele teria problemas, e muitos. Talvez ele fosse até não crucificado, mas ele seria preso como subversivo, ele seria preso por ideias que não dão concordância, principalmente com algumas correntes ideológicas que pregam a raiva, o ódio, o mal. Imagine o sacrifício de Jesus. Ao revestir um corpo de carne, precisando, por muitos e muitos anos, ir descendo na escala, nos diversas camadas de mundos espirituais, revestindo perispíritos diferentes até poder chegar ao nosso planeta Terra. Levou muito tempo fazendo isso. Esse foi o sacrifício maior dele. E ainda estar aqui entre pessoas muito materializadas, e ele pregando para o espírito, com paciência, com resignação, com misericórdia. Então, aí nós vemos o sacrifício maior dele. Por isso que nós temos que honrar essa figura do nosso Mestre Jesus. O sacrifício que ele fez para estar entre nós, trazendo a sua mensagem, que até hoje não é bem recebida por muitas pessoas. Até hoje não é seguida. Às vezes dos lábios para fora somente, não na realidade. Sobre o perispírito, André Luiz faz o seguinte esclarecimento. As substâncias puras, para agirem nas diversas realidades materiais, necessitam de veículos apropriados a cada situação. E ele tomou como um exemplo o antibiótico. O antibiótico é uma substância pura que precisa ser trazido para a cura de doenças, né? De inflamações, de infecções. E ele, então, vem por meio de diversos veículos. E ele dá o exemplo. Se for cápsula, está no interior. Então, a cápsula vai envolver aquele que é o antibiótico. Está lá no interior, no íntimo da cápsula. Se for comprimido, está no meio sólido. Se for suspensão, vai estar diluído. Mas tudo é antibiótico. Se for injeção, está líquido. E assim por diante. Poderíamos continuar.
com vários exemplos. Se for pó, está em grânulos. André Luiz fala o seguinte: a substância pura necessita de veículos diferentes para atingir sua finalidade em diferentes circunstâncias. O espírito também precisa de um revestimento que vai buscar no fluido universal dos diferentes mundos, que é o perispírito que nós estamos estudando. Esse envoltório semimaterial serve de intermediário para que ele tenha a forma que queira, atue sobre a matéria e até mesmo se faça visível e palpável, de tal forma que você pode concluir com certeza que o espírito é a energia pura e o perispírito é o seu veículo etéreo. Acho fabulosa a comparação que André Luiz fez aqui. Ele utilizou uma coisa que dá para a gente entender, que é o antibiótico, quando está em cápsula, quando está em grânulo, quando está em suspensão, quando está em injeção, mas ele é sempre antibiótico. Ele está sempre no interior daquilo. Então, ele faz uma comparação, que o espírito também, né? O espírito também precisa de um revestimento que vai buscar no fluido universal dos diferentes mundos, como nós já estudamos. Este envoltório, que é semimaterial, serve de intermediário para que ele tenha a forma que ele queira. O espírito pode dar a forma que ele queira ao perispírito, a esse corpo espiritual. Pode atuar sobre a matéria. Por quê? Porque está intermediando a matéria. Todos nós somos formados de espírito, perispírito e matéria, corpo material. E até mesmo se faça visível e palpável espíritos que se fazem visíveis, se materializam. Que a gente pode pôr a mão e é como se tivesse um corpo material mesmo, né? De tal forma que nós podemos concluir com certeza que o espírito é uma energia pura e o perispírito é o seu veículo etéreo. É através do perispírito que ele se comunica. E na questão 95, que encerra essa parte sobre perispírito, a pergunta é a seguinte: o envoltório semimaterial do espírito toma formas determinadas e pode ser perceptível? André Luiz já indicou para nós a resposta no seu comentário, mas vamos ver a resposta dos espíritos. Sim. Então, o envoltório semimaterial do espírito, que é o perispírito, pode tomar formas determinadas e pode ser percebido. Sim, a forma segundo a vontade do espírito, e assim que ele algumas vezes se faz perceber, seja durante os sonhos, seja na vigília, podendo ainda tomar uma forma visível e mesmo palpável. Quando existe uma aparição do espírito, somente quem vê é aquela pessoa que tem a possibilidade de ver. Por exemplo, o médium. O médium vidente. Ele tem possibilidade de ver espíritos. Por quê? Porque ele tem uma faculdade que permite a ele essa visão, que não é uma visão física, é uma visão espiritual.
Então, aparição é quando somente vê aquele espírito o médium, as pessoas que são dotadas dessa faculdade de vidência. Mas quando ele se torna visível e palpável, chama-se materialização. Ele fica com o corpo como que materializado. Como se explica isso? Ele se nutre de uma substância que o médium exala, chamada ectoplasma. Essa substância preenche todos os vazios desse corpo etéreo e faz com que, por determinado tempo, aquele espírito pareça um corpo material. E pode-se pegar Jesus, quando chegou lá, que Tomé duvidava dele, duvidava que ele tinha aparecido para os apóstolos, ele fala: pode me tocar. Mas quando ele apareceu para Madalena, ele falou que não era para ser tocado ainda, porque ainda ali não tinha substâncias necessárias para que ele se materializasse. Se bem que um espírito da condição de Jesus, um espírito puro, ele mesmo teria condições de se materializar, mas sempre também contando com o ectoplasma das pessoas que exalavam ali e mesmo da natureza, porque as plantas e os animais também exalam esse ectoplasma. Miramês fala o seguinte: o perispírito tem forma? O perispírito não tem forma. No entanto, ele é obediente à determinação do espírito. Nós já vimos isso. O espírito pode, né, ter a forma que ele quiser. E conserva aquela que o espírito lhe dá, inspirado na forma esquematizada pelos instrutores da humanidade, que se reflete no corpo físico. Então, sempre ele vai ter essa forma do corpo físico, que é a forma humana. Assim como o perispírito toma as dimensões engendradas pelo espírito, o corpo físico obedece às regras do perispírito na sua formação congênita. Aí está uma coisa muito interessante. O espírito é chamado de modelo organizador biológico, porque na formação do ser, na hora em que o corpo físico está sendo formado no ventre da mãe, então o corpo físico vai dando essa forma e tudo aquilo que aquele corpo físico precisa para a sua encarnação próxima. Então, por isso que fala que o corpo físico obedece às regras do perispírito na sua formação congênita. Quando ele está em formação, é o perispírito que vai moldar esse corpo, de acordo com as necessidades desse espírito, para as provas que ele terá que cumprir na sua próxima encarnação. Mas o corpo de carne herda, até certo ponto, muitos traços dos seus ancestrais. A lei de hereditariedade é um fato que a ciência do mundo reconhece. Mas os males psíquicos também são transferíveis e passam para o mundo biológico de forma bem acentuada. Então, o perispírito está ali fazendo o seu papel, né? Porque tudo que a gente cria mentalmente toma forma e passa a viver no campo propício da vida de quem criou. Então, o corpo perispirítico é de natureza extraordinária no que tange a sensibilidade. Ele tem muita sensibilidade. Ele não tem forma definitiva, mas tem forma relativa com o ambiente onde foi criado. E é pelos pensamentos que nascem as ideias,
e são elas que determinam a qualidade do espírito e o plano em que ele vive na escala dos seres. Nosso tempo hoje já está extinto e nós deixamos então para a próxima oportunidade a continuidade dos nossos estudos. Agradecendo a todos que nos seguiram até aqui, pedimos a Jesus que nos dê muita luz, muita paz, muito amor, para podermos prosseguir na nossa jornada terrena. Claudete Moura, para o divulgar.net.